Hoje iremos falar sobre uma das civilizações mais importantes da história. Uma coisa interessante sobre os gregos é o seu idioma. Como vocês podem ver nesse mapa dos ramos da família indo-europeia, o grego é uma língua totalmente isolada. Ou seja, o grego não tem nenhum parente próximo, como acontece, por exemplo, com as línguas germânicas, célticas, itálicas e outros ramos da família indo-europeia. Vindos do norte, das planícies eurasianas, os ancestrais dos gregos encontraram a Grécia com um clima sempre ameno, o céu e o mar azuis, e nela permaneceram. Desde o período neolítico que se tem notícia da presença do homem na Península Balcânica. Os pelásgos foram seus primeiros habitantes, possivelmente, de origem mediterrânea. Os cretenses, porém, foram mais importantes como civilização, predominando em toda a região do Egeu. Não se sabe ao certo qual a origem dos pelásgos, mas alguns historiadores antigos definiam a língua dos pelásgos como sendo uma língua não grega. Tanto os pelásgos como os cretenses, geralmente são considerados povos anteriores aos gregos. A civilização minoica da ilha de Creta acabou influenciando muito os primeiros gregos. Aliás, temos um vídeo no canal sobre a incrível civilização minoica, que para mim, é uma das civilizações mais interessantes e misteriosa. Civilização micênica é um termo utilizado para descrever a última fase da Idade do Bronze na Grécia Antiga, abrangendo o período de aproximadamente 1600 a 1100 a.C. Representa a primeira civilização avançada na Grécia continental, com seus estados palacianos, organização urbana, obras de arte e sistema de escrita. O local mais proeminente foi Micenas, na Argólida, pela qual a cultura desta é nomeada. Outros centros de poder que surgiram incluíram Pilos, Tirinto e Mideia no Peloponeso, Orcomeno, Tebas e Atenas na Grécia Central, e Iolcos na Tessália. A civilização micênica originou-se e evoluiu a partir da sociedade e da cultura do período heládico primitivo e médio na Grécia continental, sob influências da Creta minoica. No final da Idade do Bronze Média, cerca de 1600 a.C., ocorreu um aumento significativo na população e no número de assentamentos. Vários centros de poder surgiram no sul da Grécia continental dominados por uma sociedade guerreira de elite, enquanto as habitações típicas daquela época eram um dos primeiros estilos de construções em Megaro. Algumas estruturas mais complexas são classificadas como precursoras dos palácios posteriores. Em vários locais, muros defensivos também foram erguidos. Enquanto isso, novos tipos de sepultamentos e outros mais imponentes foram descobertos, exibindo uma grande variedade de objetos luxuosos. Entre os vários tipos de enterro, a sepultura de poço tornou-se a forma mais comum destinada à elite, uma característica que deu o nome ao período inicial da Grécia micênica. Os túmulos reais ao lado da Acrópole de Micenas, em particular as sepulturas circulares A e B, significavam a elevação de uma dinastia real de língua grega, cujo poder econômico dependia do comércio marítimo de longa distância. Durante este período, os centros micênicos testemunharam contatos crescentes com o mundo exterior e especialmente com as Cíclades e os centros minoicos na ilha de Creta. No início do século XV a.C., o comércio intensificou-se com a cerâmica micênica chegando à costa ocidental da Ásia Menor, incluindo Mileto e Troia, Chipre, Líbano, Palestina e o Egito. A erupção do Tera, que de acordo com dados arqueológicos ocorreu cerca de 1500 a.C., resultou no declínio da civilização minoica de Creta. Essa reviravolta deu aos micênicos a oportunidade de espalhar sua influência por todo o mar Egeu. Em torno de 1450 a.C., estavam no controle da própria Creta, incluindo Cnossos, e colonizaram várias outras ilhas do mar Egeu, chegando até Rhodes. Assim, os micênicos tornaram-se o poder dominante da região,
marcando o início da era conhecida como Koiné, uma cultura altamente uniforme que se espalhou na Grécia continental e no Mar Egeu. As rotas comerciais foram expandidas ainda mais, chegando ao Chipre, Amã no Oriente Próximo, Apúlia na Itália, e na Espanha. A partir desse período, o Palácio de Cnossos produziu os primeiros registros da escrita grega linear B, com base na antiga escrita dos minoicos. O uso da nova escrita se espalhou na Grécia continental, e oferece informações valiosas sobre a rede administrativa dos centros palacianos. No entanto, os registros desenterrados são muito fragmentários para uma reconstrução política da Grécia da Idade do Bronze. Durante o período micênico tardio, os vasos e cerâmicas micênicas exibiram semelhanças que abrangem uma área significativa do Mediterrâneo Oriental, isto é, do Levante à Sicília, e possivelmente refletem uma forma de união econômica e política centrada em Micenas. Os gregos micênicos produziram em grandes quantidades uma variedade de vasos de estilo diverso, como jarros de estribo, tigelas grandes, alabastro, cratera e copos com hastes semelhantes a taças de champanhe. Os jarros de estribo, especificamente, foram inventados pela primeira vez na ilha de Creta durante o século XVI a.C. e amplamente utilizados pelos micênicos a partir de 1400 a.C. para transportar e armazenar vinho e óleo. Também pintaram cenas inteiras em seus navios, representando guerreiros, carruagens, cavalos e divindades remanescentes dos eventos descritos na Ilíada de Homero. O período micênico não produziu esculturas de nenhum tamanho. A estatuária do período consiste na maior parte de pequenas estatuetas de terracota encontradas em quase todos os locais micênicos na Grécia continental, em túmulos, em restos de assentamentos, e ocasionalmente, em contextos de culto. A presença de muitas dessas figuras em locais onde o culto ocorreu nos períodos arcaico e clássico, sugere que muitas eram realmente de natureza religiosa, talvez como votivas, mas também que locais de culto posteriores podem muito bem ter sido usados pela primeira vez no período micênico. A base da dieta grega do final da Idade do Bronze era formada por grãos, como a cevada e trigo. Outras culturas eram conhecidas, mas desempenhavam um papel limitado, como a espelta e milhete, uma das principais culturas da Macedônia. Leguminosas como lentilha, ervilha, marroiço, grão de bico e fava também foram de grande importância. Os grãos eram moídos e processados em sopas e mingaus ou moídos para produzir farinha para o pão. Também pode ser presumido a torrefação e o consumo de legumes crus. Da mesma forma, várias frutas eram uma parte essencial da alimentação, como as azeitonas, que eram conservadas e depois consumidas como frutas, além de processadas em azeite, ou figos, que eram especialmente importantes. Outro produto da agricultura grega inicial foi o vinho, que era aromatizado como em épocas posteriores, por exemplo, com resina, ervas ou mel. Na dieta das pessoas comuns o vinho era de importância limitada, provavelmente não estava disponível para todos, sendo uma bebida da aristocracia que também tinha certa importância nos cultos. A natureza militar dos gregos micênicos é evidente pelas inúmeras armas desenterradas, pelo uso de representações de guerreiros e combates na arte contemporânea, e pelos registros preservados do linear B. Os micênicos investiram no desenvolvimento de infraestrutura militar, com a produção e a logística militares supervisionadas diretamente dos centros palacianos. Segundo os registros da Linear B no Palácio de Pilos, toda a comunidade rural era obrigada a fornecer um certo número de homens que precisavam servir no exército. Serviço semelhante também foi realizado pela aristocracia. Os exércitos micênicos inicialmente tinham como base a infantaria pesada, equipada com lanças, escudos grandes, e em algumas ocasiões, armaduras. O elmo de presa de javali foi a peça mais identificável da armadura micênica em uso desde o início até o colapso da cultura micênica. Também é conhecido em várias representações da arte contemporânea na Grécia e no Mediterrâneo. Sobre a religião,
o panteão micênico já incluía muitas divindades que foram posteriormente encontradas na Grécia clássica, embora seja difícil determinar se essas divindades tinham as características e responsabilidades que lhes seriam atribuídas em períodos posteriores. Poseidon parece ter ocupado um lugar de privilégio. Ele era uma divindade ctônica, ligada a terremotos, mas parece que também representava o espírito do rio do submundo. Zeus também aparece no panteão micênico, mas certamente não era a principal divindade. Um conjunto de damas ou senhoras são nomeadas nos escritos micênicos, entre elas Atena, aparece em uma inscrição em Knossos como Senhora Atena, semelhante a uma expressão homérica posterior, mas nos tablets de Pilos ela é mencionada sem nenhuma palavra associada. Por volta de 1250 a.C., a primeira onda de destruição aparentemente ocorreu em vários centros da Grécia continental, por razões que não podem ser identificadas pelos arqueólogos. Na Beócia, Tebas foi queimada até o chão, por volta daquele ano ou um pouco mais tarde. A vizinha Orcomeno compartilhou o mesmo destino, enquanto as fortificações beócias de Gla estavam desertas. Esses incidentes parecem ter motivado o fortalecimento e a expansão maciça das fortificações em vários locais. Em alguns casos, também foram feitos arranjos para a criação de passagens subterrâneas que levavam a cisternas subterrâneas. Tirinto, Mideia e Atenas expandiram suas defesas com novas muralhas de estilo ciclópico. O programa de extensão em Micenas quase dobrou a área fortificada da cidadela. A essa fase de extensão pertence a impressionante Ponte do Leão, a entrada principal da Acrópole micênica. Porém, nenhuma das medidas de defesa parece ter impedido a destruição final e o colapso dos estados micênicos. Uma segunda destruição atingiu Micenas em 1190 a.C. Este evento marcou o fim de Micenas como uma grande potência. O local foi então reocupado, mas em menor escala. O Palácio de Pilos, no sudoeste do Peloponeso, foi destruído em 1180 a.C. Os arquivos em linear B que lá foram encontrados, preservados pelo calor do fogo que destruiu o palácio, mencionam preparativos de defesa apressados devido a um ataque iminente sem dar detalhes sobre a força de ataque. Como resultado dessa turbulência, regiões específicas da Grécia continental testemunharam uma diminuição dramática da população, especialmente na Beócia, Argólida e Messênia. Os refugiados micênicos migraram para o Chipre e a costa do Levante. No entanto, outras regiões da orla do mundo micênico prosperaram, como as Ilhas Jônicas, o noroeste do Peloponeso, partes da Ática e várias ilhas do Egeu. A Acrópole de Atenas, estranhamente, parece ter evitado a destruição. As razões para o fim da cultura micênica foram calorosamente debatidas entre os estudiosos. No momento, não há explicação satisfatória para o colapso dos sistemas palacianos de Micenas. As duas teorias mais comuns são movimento populacional e conflito interno. A primeira atribui a destruição de locais da cultura aos invasores. Parece que os dórios deslocaram-se para o sul gradualmente ao longo de vários anos e devastaram o território, até que conseguiram se estabelecer nos centros micênicos. Cenários alternativos propõem que a queda da Grécia micênica foi resultado de distúrbios internos, que levaram a guerras internas entre os estados micênicos ou distúrbios civis em vários estados, como resultado do estrito sistema social hierárquico e da ideologia do Anax. O período após o final da Grécia micênica, de 1100 a 800 a.C., geralmente é denominada Idade das Trevas Gregas. O período clássico corresponde aos séculos V e IV a.C., e foi marcado pelo apogeu da democracia em Atenas, o desenvolvimento da filosofia e das artes. Porém, a Grécia clássica é um tema para um próximo vídeo. Obrigado por assistir, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos.